Agora que a gente já preparou o nosso circuito, vamos criar o nosso primeiro código. Clica aqui em Code. Você vai ver que tem uma possibilidade de utilizar blocos para fazer esse programa. Eu vou colocar no modo texto, vou sair do modo bloco. Ele vai dizer que se eu sair do modo bloco e botar no modo apenas texto, eu não vou poder mais voltar, mas eu não vou utilizar o bloco, então eu vou continuar. Pronto. O que é que a gente tem aqui? Quando a gente utiliza um Arduino, já vem um programa escrito como padrão, que é exatamente um programa que faz esse LED que a gente configurou aqui piscar. O que é que esse programa está dizendo? Ele tem uma função chamada setup e uma função chamada loop. Em linguagem de programação C, funções são definidas com este padrão aqui que a gente está vendo. Então, eu vou tirar o código e reescrever ele para ficar mais fácil de entender. Então, para utilizar Arduino, eu preciso necessariamente declarar duas funções como padrão. Eu vou iniciar essa declaração com a palavra void. E o nome da primeira função é padrão, chama setup. Depois do nome da função, eu coloco parênteses e em seguida eu abro e fecho chaves. O que é que isso significa? Que esta função não tem nenhum parâmetro, os parâmetros vão aqui dentro desses parênteses, poderia ter vários parâmetros separados por vírgula, a gente não vai utilizar isso agora. E entre chaves, eu vou colocar o código que essa função vai executar quando for necessário. Uma outra função obrigatória para utilizar o Arduino é a função loop. Mesma coisa, abre parênteses e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Essa forma de organizar o código, colocando uma chave aqui, depois separando imediatamente outra aqui, impede que você esqueça de abrir e fechar as chaves. Você poderia abrir, escrever o código e fechar no final, mas eu sugiro que você coloque logo as duas chaves. Elas sempre vão ser aos pares, da mesma forma que os parênteses. Então, a função setup é um bloco de código que vai ser executado sempre que você ligar a placa. Ligou a placa, o Arduino executa a função setup uma única vez. Essa palavra void, ela significa que a função não tem retorno, mas a gente não vai falar sobre funcionamento geral de funções por enquanto. Então, vamos ficar com este modelo em mente, saber que esse é o padrão de inicialização de uma função no Arduino. Void, o nome da função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dentro das chaves vai estar o código realmente que importa, que a gente vai executar o programa. A primeira coisa que eu preciso definir para esse programa funcionar é o modo que o pino vai se comportar. Eu falei que esse pino tem dois estados, 0 ou 1, cada pino desse, e, porém, ele pode ser um pino de entrada ou de saída. O que é que isso significa? Um pino de entrada significa que eu vou levar um valor para esse pino e o programa vai ler esse valor, se está 0 ou se está 1. Saída significa que o programa vai mudar o comportamento do pino, dizendo se ele está saindo 0 ou se está saindo 1. Entenda 0, 1 como 0 ou 5 volts. Quando a gente fala de binário em eletrônica, 0 é 0 volt, 1 é 5 volts para esse padrão do Arduino. Então, para definir o modo, eu utilizo uma função chamada pinMode. Se escreve exatamente dessa forma. Dentro dos parênteses, essa função recebe dois parâmetros, então eu preciso passar dentro dos parênteses esses parâmetros. O primeiro parâmetro é o número do pino. Então eu estou utilizando o pino 13. Então eu coloco o número do pino aqui, pino 13. Vírgula. Agora eu preciso informar qual é o modo de operação deste pino, se ele vai ser entrada ou se ele vai ser saída. Como a gente quer acender o LED, a gente quer que ele seja de saída. Ele vai enviar essa tensão aí de 5 volts para o LED. Então eu coloco aqui output. Dessa forma que eu escrevi aqui, maiúsculo. Então quando a função setup for executada com a inicialização do Arduino, eu vou rodar esta linha de código aqui, que significa que eu configurei o pino 13 em modo de saída.
Simples assim. A função loop, ela tem um papel super importante aqui no código. Ela é a função que vai ficar sendo executada o tempo inteiro. Então, todo processador ou microcontrolador, ele tem uma velocidade de execução. Essa função loop, ela vai ser executada na velocidade máxima que o chip tem. A cada vez que essa função é executada, todo o código dentro desse bloco aqui, entre chaves, vai ser executado. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero ligar o LED do pino 13. Né? Ou seja, elevar o pino 13 para nível lógico alto. Isso significa botar 5 volts lá na saída do pino 13. Como é que a gente faz isso aqui no Arduino? É utilizando uma função chamada digital write. A função digital write, ela vai receber também dois parâmetros. Primeiro é qual é o pino onde eu quero escrever um valor digital, pino 13. E qual é o estado que eu quero definir para esse pino? É o high, que é nível lógico alto, que significa que vai sair 5 volts lá no pino. Se a gente executar essa simulação, a gente já consegue ver alguma coisa. Vou dar um start aqui. Perceba que o LED acendeu, tá? Um outro estado possível, vou parar a simulação, é digital write low. Low significa que eu vou mandar 0 volt para o pino 13 e, consequentemente, estou mandando 0 volt para o LED. Iniciou a simulação e o nosso LED está apagado. E como é que eu faço a alternância aí entre apagado e aceso, né? Que a gente falou que ia fazer o código do pisca-LED. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, eu posso pegar esta linha, duplicar ela aqui embaixo. No primeiro estado, na primeira execução, ele vai estar aceso, ou seja, nível lógico alto. E no segundo estágio ele vai estar apagado, ou seja, nível lógico baixo. Se a gente executar esse código, a gente talvez não veja necessariamente o que a gente queria. Eu vou executar a simulação aqui. O LED está aceso o tempo inteiro. Não está tão aceso assim também. Ele está meio fraquinho. Por que isso acontece? Como eu falei, o loop roda na velocidade máxima do microcontrolador do Arduino. Então ele está acendendo e apagando esse LED numa velocidade tão alta que parece que o LED está o tempo inteiro aceso, com uma intensidade menor. O que é que eu preciso fazer para a gente ver esse LED aceso por um tempo e apagado por um tempo? Preciso criar um intervalo de espera, né? Eu preciso criar um atraso ou um delay. O Arduino tem uma função específica para isso, que é a função chamada delay. Então, essa função delay, ela vai receber um parâmetro, que é o número de milissegundos que eu quero esperar até que o código vá para a próxima linha. Então, quando a função loop for executada, ele vai jogar o pino 13 para nível lógico alto, depois vai chamar um delay, vai esperar 1 segundo, depois vai jogar o pino 13 para o nível lógico baixo, e a gente vai esperar novamente 1 segundo aqui após o nível lógico baixo. Então, pino 13 fica em nível lógico alto, espera 1 segundo. Depois o pino 13 vai para nível lógico baixo e espera mais 1 segundo. E isso vai se repetir indefinidamente enquanto o nosso circuito estiver ligado. Vamos lá. Então agora a gente já consegue perceber o LED piscando. Se eu diminuir esse tempo ou aumentar, a gente vai ver a variação. Por exemplo, se eu colocar 500 aqui no lugar de 1000, né? 1000 representa 1 segundo. E aqui agora eu coloquei meio segundo de intervalo entre aceso e apagado. Você vê aí que ele está piscando mais rápido agora. E esse é o nosso primeiro programa utilizando o Arduino e o Tinkercad como plataforma de simulação. Façam seus testes, utilizem outros pinos. Uma coisa interessante de observar nesse exemplo é que o LED da placa está piscando na mesma velocidade que o LED que a gente utilizou. O que é interessante observar? É que este LED, marcado como L aqui, LEDzinho que está na placa, ele
está conectado ao pino 13. Então, para ver esse código funcionar, a gente nem precisaria ter montado esse circuito. Mas, como a gente está aprendendo agora, é interessante pegar a experiência dessas montagens aqui no Tinkercad. Eu acho uma boa você tentar replicar esse circuito e ir praticando. Até a próxima aula.